Cada dia que passa e a nova diretoria do Corinthians descobre mais um podre da era Augusto Melo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz importantes revelações sobre o tema. Bora te atualizar também sobre o São Paulo com mais esperança na renovação de contrato com o Alan Franco. Tem ainda novidades sobre Ramon Sosa, o atacante que negocia com o Palmeiras há alguns dias chegou a interagir com o torcedor alviverde nas redes sociais. Para completar, Vasco recusando proposta por um zagueiro que veio dos Emirados Árabes, fim da novela em relação a Gerson e Flamengo, conto também sobre prejuízo gigante no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para a noite dessa terça-feira, para a partida entre Dortmund e Monterrey, vai nessa aposta múltipla. Preciso de pelo menos uma finalização do Guiassi no gol, preciso de pelo menos uma finalização do Jesus Corona. Ele precisa só chutar, não precisa nem ser no gol. Preciso também que o Esteban Andrada, o goleiro do Monterrey, faça pelo menos 3 defesas difíceis ou mais, para completar a chance dupla, vitória do Dortmund ou empate. Parece difícil, mas fui em coisas meio óbvias. E a cotação ficou excelente, coloquei R$100 para voltar em R$257, para você não ter dificuldade de pegar exatamente essa aposta, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, preenche os dados e automaticamente a aposta já aparece, você aposta o valor que quiser, é só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Acabou há instantes e o Real Madrid está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vitória por 1-0 com gol de Garcia, o centroavante que tem sido utilizado por conta de problemas físicos do Mbappé e também por conta da ausência do ex-atacante palmeirense, o Endrick, que está machucado. O Garcia marcou o único gol da partida, mas o Di Gregório foi o grande nome de todo o jogo. O goleiro da Juventus pegou até pensamento. O Real Madrid agora aguarda o vencedor do confronto entre Dortmund e Monterrey para saber quem ele enfrenta nas quartas de final. Já o Cruzeiro encaminhou a renovação de contrato de Cauã Batistella. Esse menino é muito promissor, só 17 anos de idade, e ele já é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. O vínculo se encerraria em dezembro de 26 e foi estendido até 2031. Bora falar também sobre o Fluminense, que vai enfrentar o Al Hilal, do Arábia Saudita, sem seu principal craque, o Salem Al-Dawsar. Esse cara é eleito e tido como o maior jogador da história da Arábia Saudita, manda prender e soltar por lá. Ele teve uma lesão muscular na coxa e não terá condição de participar do confronto da próxima sexta-feira. Já o Fortaleza está tentando a contratação do atacante Adam Barreiro. Cheguei a comentar jogos dele no São Lourenço, se mudou para o River Plate, onde não fez sucesso. Se chegar, para mim, passa a ser reforço super importante do Lion. A proposta feita pelo Fortaleza é para compra de 70% dos direitos econômicos do jogador. Hora de falar sobre um prejuízo pesado do Santos no primeiro trimestre de 2025. O Santos fechou os meses de janeiro, fevereiro e março com um prejuízo de 37 milhões e 400 mil. Isso significa que o Santos gastou quase 40 milhões de reais a mais do que aquilo que arrecadou. Importante contar que as receitas cresceram, especialmente pela chegada do Neymar, mas as despesas apareceram e se tornaram ainda mais pesadas. Foram 175 milhões de reais de receitas nesse período e mais de 210 milhões de reais de despesas. O Santos, inclusive, registrou um déficit 60% maior do que a previsão orçamentária, que calculava um prejuízo de mais ou menos 23 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Santos, William Arão e Igor Vinícius foram anunciados de forma oficial como novos reforços do Peixe. O Arão chega do Panathinaikos sem custo, o Igor defendia o São Paulo, teve seu contrato rescindido por lá e também foi contratado sem grande investimento. Antes de mudar de assunto, deixa eu trazer uma curiosidade sobre o William. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 36 anos de idade, revelado no Corinthians, disputou a última temporada na Inglaterra pelo Fulham, não teve seu contrato renovado. O William tem sido procurado por clubes brasileiros, mas já deixou bem claro que por aqui não joga. A intenção dele é continuar na Premier League, mas se não pintarem propostas, ele está disposto a aceitar ofertas dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita.
Bora falar agora sobre o fim da novela envolvendo Gerson e Flamengo. Como já se imaginava, ele não fica no clube. Nessa terça-feira, o Zenit se apressou e depositou a multa de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais à vista, para ficar com o jogador em definitivo. Um avião jato particular também já está disponibilizado e deve levar o Gerson nas próximas horas rumo a São Petersburgo. E o fim dessa novela surpreende, especialmente porque o Al Nassr de Jorge Jesus chegou a oferecer o dobro do que ele vai receber na Rússia. O JJ, embalado pelo dinheiro do petróleo, chegou a sugerir 6 milhões de reais mensais para que o Gerson se tornasse reforço do Al Nassr. Na Rússia, os vencimentos vão girar na casa dos 3 milhões e 100 mil reais, livres de impostos. Vale a lembrança de que o Zenit vai bancar 5 anos de contrato para o meio atacante de 28 anos de idade. Só para completar sobre o Fla, José Boto, diretor executivo de futebol rubro-negro, admitiu conversas para a renovação do contrato do Filipe Luís. Também disse que é questão de tempo para que o Varela tenha seu vínculo estendido. O atual contrato se encerra em dezembro. As tratativas com o Carrascal também devem avançar muito nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu recusar proposta do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos pelo zagueiro Luiz Gustavo, uma das gratas promessas do elenco cruz-maltino, jogador que teve pouco espaço em antigas administrações, mas desde a chegada do Fernando Diniz se tornou protagonista. 10 partidas no time de cima na atual temporada, a oferta não teve valores revelados, mas o Vasco desde o princípio tratou o negócio como algo descartado. O Shabab busca um zagueiro no futebol brasileiro, já havia tentado Naves do Palmeiras e também o Félix Torres do Corinthians. Tanto Palmeiras quanto Corinthians entenderam as propostas como baixas. Só para completar em relação ao Vasco, Thiago Mendes e Cruz Maltino já têm um acordo em relação a salário, as partes debatem agora sobre o tempo de contrato. O Vasco tentando oferecer um contrato não tão longo e o volante que está livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan sonhando com um contrato de pelo menos ou até pelo menos dezembro de 2027. A tendência é que ele tenha vencimentos na casa dos 500 mil reais por mês, com bônus ligados a metas. Seus vencimentos podem alcançar até 800 mil mensais. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. O São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder. Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? Hora de falar sobre Ramon Sosa. Fui o primeiro a cravar para vocês que Palmeiras e Nottingham Forest tinham um acordo para a transferência do atacante paraguaio de 25 anos de idade. Vocês lembram, certo? 14 milhões de euros. Faltava o sim do Ramon Sosa, que aos pouquinhos vai se convencendo que está completamente fora dos planos do Nottingham Forest, mais que não terá propostas da Premier League, até porque a primeira temporada dele por lá não foi das melhores. Dá para contar ainda que o ótimo desempenho do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, já classificado para as quartas de final, animou o atacante paraguaio. Ele percebeu que a volta para a América do Sul em um time que é extremamente competitivo pode lhe garantir portas abertas para um retorno não tão distante para o futebol europeu. E uma das provas de que esse negócio com o Ramon Sosa avançou pode ser observada nas redes sociais do próprio atleta. Durante o fim de semana, ele chegou a postar foto de um menininho, o irmão dele,
brincando com a bola. E teve um torcedor do Palmeiras sugerindo que ele venha ao Brasil para jogar no Palmeiras ao lado do irmão. A resposta do Ramon Sousa: ele é muito caro, hahaha, dando risada, interagindo, brincando com torcedores do Palmeiras. Essa manifestação foi tratada até dentro do Palmeiras como mais uma sinalização de que o acordo vai acontecer. Jogador que atua pela ponta direita, atua pela ponta esquerda e vai ter um papel ainda mais importante se confirmado por conta das saídas do Estevão, negociado com o Chelsea, e da ausência do Paulinho, que vai precisar de pelo menos 3 meses parado por conta de mais uma cirurgia na canela. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto: do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava 1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria assim, inclusive, risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra de volta às 7 da noite, tem programa do Nicola. Valeu, tchau!